é um clássico que praticamente virou aquele clássico estadual, né? Que geralmente a gente associa mais os clássicos como os clássicos estaduais, né? Mas virou uma grandeza justamente que muitos flamenguistas já colocam o Palmeiras como o grande rival do Flamengo, né? Passando Vasco, Fluminense, Botafogo. Você então, compra isso? Como é que é? Você compra isso? O Palmeiras é o maior rival do Flamengo hoje? Eu acho que por repercussão acaba sendo, né? Então a gente tem os cariocas claramente torcem contra o Flamengo, e lá em São Paulo, né, o Palmeiras acaba rivalizando, né? Então a gente tem até muito corintiano que por vezes fica na dúvida para quem eu vou secar, quem eu vou torcer. Não vou torcer pro Palmeiras, mas também não quero torcer pro Flamengo. Então eu acho que esses temperos Rio e São Paulo, essa rivalidade Rio e São Paulo, sem dúvida se reverbera nesse atual clássico, né, que já vem quase que fazendo uma década de relevância. Mas posto isso, eu acho que é um cenário interessante para o Flamengo, tendo em vista que nos dois confrontos que o Flamengo teve do Felipe Luiz, o Felipe Luiz saiu vitorioso nas duas partidas. Esse ano o Flamengo ganhou de 2-0 no Allianz Parque. E no finalzinho do ano passado, quando o Felipe Luiz ele entra, ele justamente consegue uma vitória contra o Abel Ferreira. Então, nesse placar de técnicos, tá 2-0 o Felipe Luiz. A ver o que vai acontecer no domingo. Interessante isso. Qual é o seu olhar, Poeta Túlio, para esse jogo? O Gui falando até me fez lembrar, guardadas as proporções, aproveitando o Rodrigo também na mesa, né, de que em determinado momento o grande jogo do Brasil já foi Botafogo e Santos, né, já foi Corinthians Internacional, enfim, em alguns momentos isso se alternou, São Paulo e Inter, ao longo da história. E sem dúvida, quase 10 anos para cá, esse é o grande jogo do futebol brasileiro. Para você, Poeta Túlio Rodrigues, você que é um ícone para a nação rubro-negra, é o maior clássico, é o maior rival do Flamengo hoje, o Palmeiras? Não, acho que é o maior adversário do momento, né, dos últimos anos, mas para mim o maior rival do Flamengo é o Fluminense, né, pela história. E acho que isso não muda, porque, por exemplo, pergunta lá para um torcedor do Real, do Barcelona, né, como é essa rivalidade, mesmo você tendo os times muitas vezes rivalizando com o PSG, com o Manchester City, né, porque a gente vai vendo nos últimos anos isso se repetindo, ou o Bayern de Munique, no caso ali pela Champions, né. Mas eu acho que Flamengo e Palmeiras, nos últimos anos, justamente por essa briga pela hegemonia do futebol brasileiro, de ser a equipe mais vencedora, talvez seja, né, alçada sempre é um jogo muito esperado, né, na temporada, porque as duas equipes estão sempre brigando e, de fato, eu também não discordo de quem vê como o maior, porque acaba gerando essa sensação, né, tá sempre ali brigando, e hoje eu acho que essa questão de protagonismo no futebol é muito diferente da minha época, em que o campeonato estadual tinha uma outra relevância, e então a gente se apegava muito mais a esse aspecto regional, apesar de que Flamengo e Corinthians também sempre foi um clássico nacional, Flamengo e Atlético Mineiro, talvez até mais por parte do Atlético também, acho que nessa monta da mesma forma, e nesse momento é Flamengo e Palmeiras, né, um grande jogo, e aí teve a final de Libertadores, né, o que seria legal se tivesse um Fla-Flu também dessa forma, né, com essa relevância. Imagina uma final ou um grande jogo entre Flamengo e Fluminense na Libertadores, um grande embate. Ainda não chegou, acho que vai chegar esse momento, chegou perto em 2023, e vai dar mais peso, né, ao clássico também, aqui do Rio, né, talvez levando essa história que as duas equipes têm a nível continental, das pessoas tomarem mais conhecimento do Fla-Flu, né, um clássico com nome próprio, e é um nome maravilhoso, porque você tenta dar outros nomes aí, né, tem o Fla-Vaz, não é legal, né, Fla-Bota, tipo, não, né, o Fla-Flu é muito, né, sonoro. Muito sonoro, muito legal. Então, acho que... É uma boutique, né? É uma boutique, da Flapau. Né? Flapau. Pô, derby tá de sacanagem, né? Meu irmão, derby é brincadeira, né? Derby é São Paulo... O Choque Rei é o que me arrebenta. Choque Rei me pega muito. Mano, é clássico. Bota o nome de clássico e fica... Eu não... Assim, né? Nem... Né, essas coisas aí... Paulista, não é nada contra os paulistas. É que eles pegam as coisas e eles vão destruindo, né? É o samba. Tirando o Demônios da Garoa, né? O nosso... tem muita coisa lá que o resto eles quase acabaram com o samba. Vocês sabem, aqueles pagode romântico lá, começa tudo em São Paulo, e o nosso Vinícius de Moraes declarou, né? São Paulo é o túmulo do samba, túmulo da arquibancada, né? É um negócio que eu peguei, esse negócio de derby, choque rei, eu não curto muito, não, né? Eles dão um nome esquisito. Muito bom. Eu quero saber do Rodrigo a expectativa num olhar mais campo e bola, né? Eu acho muito interessante que os dois times eles chegam com poucos desfalques, com poucos problemas, chegam inteiros, digamos assim, e vai ser um jogo assim que eu espero que seja disputado no alto nível, né? Que tenhamos de fato futebol, que a arbitragem não interfira. Existe um bastidor que o Poeta Túlio vai mergulhar daqui a pouco pra gente, mas temos um comparativo, ô Rodrigo, de dois jogadores importantes do futebol brasileiro, Pedro e Vitor Roque. Na tela, queria que você analisasse tecnicamente o que você espera desse jogaço, né? Flamengo e Palmeiras. Jogaço. Acho que tecnicamente são os times no Brasil que estão desempenhando o melhor futebol em 2025. O Cruzeiro chegou
a querer sentar nessa mesa aí durante um tempo, mas tecnicamente já decaiu. O Flamengo passou ali por uma flutuação, mas rapidamente, né, o time já conseguiu se estabilizar, já mostrou de novo um belíssimo futebol. Né? O título está completamente em aberto. A minha percepção é que muito provavelmente será a final da Libertadores, né, por conta do chaveamento, eles estão em lados opostos e são Vai torcer amplamente... pra quem se acontecer essa final, Rodrigo? Cara, eu acho que eu torço pro Flamengo, pelo histórico recente aí do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que ali em 2023 marcou muito, né? Óbvio que o Flamengo, quando resolve zoar o Botafogo, a gente quer matar também, né? A questão do chororô, pô, Tu é o muito Praguinho já... desportista, cara. Tu é muito desportista. Pra quem não sabe, o Rodrigo Rosa é Botafogo loucura. Por isso o nome, comentarista loucura. É porque ele é bom demais nos comentários, ele consegue ser neutro, mas ele é Botafogo demais, demais, demais. Então é interessante ouvir isso, porque de fato, além dessa rivalidade Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras também vira rival do Botafogo recentemente. Então meio que todo mundo detesta o Palmeiras nesse momento. Porque o atropelo, né, fora de campo que o Palmeiras faz, né, que o Palmeiras consegue fazer, cara, é uma coisa que, assim, pô, não é no campo e bola, entendeu? Isso é muito ruim de acontecer, né? O Textor lá, com todos os defeitos dele, quando ele levanta aí essa bola lá em 2023, chamaram ele de maluco, né? Ah, você não pode acusar sem prova. Meu irmão, se todo mundo precisa de um dossiê completo para fazer qualquer acusação, todas as ouvidorias do planeta têm que ser fechadas hoje, né? Você interdita o debate de uma denúncia. Cara, pra você denunciar, basta ter a desconfiança de que algo não está ok. Isso tem que ser encarado com naturalidade e investigado pelos órgãos competentes. Pô, o texto virou motivo de chacota, cara. Aquela entrada ali, naquele. Óbvio que teve o impacto mental ali, o time do Botafogo derreteu, né? Mas aquele jogo do Palmeiras ali foi muito emblemático. Aquele lance da expulsão ali do Adrielson foi capital na partida ali. Então, pô, o Palmeiras abusa desse tipo de coisa. E isso me irrita, né? Assim, como amante do bom futebol, obviamente o Flamengo é o meu maior rival, mas obviamente eu não consigo fechar os olhos porque é óbvio no futebol, né? Então o Palmeiras não me parece ser um time justo. E nesse confronto, falando diretamente do confronto, né? O Everton parece que tá fora, né? O bom goleiro Carlos Miguel, que teve, né, uma excelente passagem no Corinthians e uma ida não tão feliz com o Nottingham Forest, deve ser o titular, um goleiro gigantesco. Se eu não me engano, é o maior goleiro da Série A do brasileiro. Né, o cara é gigante, tem um reflexo muito apurado. Eu acho que até ao longo do tempo o Palmeiras já até trouxe ele para começar a fazer uma sucessão do Everton no gol aí, que já está há bastante tempo, mas o fato é que o Abel Ferreira, um excelente treinador, né, ele consegue ajustar o esquema, né, ele consegue ajustar o bloco intermediário ali da marcação para propiciar a escalação do Vitor Roque e do Flaco Lopes, né, e a dupla está funcionando muito bem. É um esquema de jogo muito diferente do Flamengo. É um esquema de jogo que, pro torcedor flamenguista e pro torcedor palmeirense, vai gerar ali muita emoção, porque eu acho que é o tipo de jogo que os times se encaixam ali para fazer um grande confronto, um confronto com muitas chances, né? Estou imaginando que são dois times que jogam muito para frente, dois times ofensivos que não abrem mão de pressionar no último terço do campo e que vai ter, assim, vai ser um jogo com, na minha previsão, né? Óbvio que se fosse isso, se eu fosse acertar todas, eu tava milionário só com as bets, mas a parada é que eu acho que vai ser um jogo com muitas chances de gol para os dois lados, um jogo com muita emoção, um jogão aí para todo mundo comentar. Cara, e o Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, ele não perde, se eu não me engano, há 10 jogos. É um negócio, assim, muito bom. O Flamengo jogando no Maracanã contra o Palmeiras é muito forte. E nesse ano, como o Guilherme destacou muito bem, o Flamengo venceu em São Paulo também, Poeta Tur. Foi um 2-0 ali, muito legal, num grande jogo. O Rossi pega pênalti, o Flamengo depois faz o resultado no segundo tempo, o gol do Arrasca, o outro foi do Ayrton Lucas, se não me engano, né? No passe do Alacian. Você tem aí os últimos 10 confrontos, no geral, jogos históricos aí por Copa do Brasil, Libertadores, e agora é Campeonato Brasileiro, jogo-chave. Poeta. Né? Eles falam que nós somos fregueses deles, né? Mas você olha aí, né? O confronto, historicamente, né? Até quando o Palmeiras tinha uma grande equipe lá nos anos 90, né? Aquele time da Parmalat, o Flamengo sempre fez grandes embates com o Palmeiras, chegando a eliminá-los de competições importantes, como Copa do Brasil. E aí a gente teve, você pega aí o 4-3 lá na Supercopa de 2023, a gente teve a questão da arbitragem, né? Aquele lance lá em cima do Santos, né? Aquela coisa toda que envolve, eles ganham a Libertadores em cima da gente, né? A partir de uma falha de um jogador que eles contrataram, o ídolo deles, né? Uma falha individual. Não foi algo que, dominaram o time do Flamengo. O Flamengo, inclusive, estava melhor no jogo. Mas, assim, o Flamengo, com certeza, aí, levando vantagem em cima do Palmeiras, principalmente nesses momentos chaves, né? Nesses momentos chaves, você vê aí, você teve a Copa do Brasil ano passado, né? E olha que o Tite fez de tudo, né? Fez de tudo pro Flamengo
pro Flamengo ser eliminado naquele jogo lá no... O Rafa até foi nesse jogo, né, no Allianz, né? Estive lá. O Rafa foi nesse jogo no Allianz, os caras fizeram 1-0 e teve até um gol anulado, né, que o VAR corretamente anulou, e mesmo assim eles não conseguiram vencer a gente. Então amanhã, essa expectativa, né, diante desses números, da vantagem também, amanhã, ó, no domingo, da gente ter um grande jogo, óbvio, né, mas também uma grande vitória, aproveitando que o número não entra em campo, né, não entra em campo, mas é importante você entrar com esse aspecto positivo de que os resultados recentes estão a favor do Flamengo. Olha aqui, um provável Palmeiras. O Carlos Miguel no gol, Diay, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga, ou Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Realmente o grande problema, como o Rodrigo destacou, o principal é o lance do Everton mesmo, que eu nem pontuei naquela primeira participação. Né? Ele teve uma fissura no osso da mão direita, aí goleiro machucou a mão, esquece, né, meu amigo? Aí é coisa séria. O que você acha desse time do Palmeiras, Guilherme? É o melhor Palmeiras dos últimos anos, o Palmeiras versão 2025? Cara, então, eu tava vendo um noticiário, né? Tava até vendo a mídia paulista. Muitos torcedores, a mídia paulista trazendo, né? Aquela relação do Abel, né? Não sei se vocês acompanharam, teve uma onda significativa da torcida querendo mandar o Abel embora, que o jeito do Abel não estava mais dando certo, né? Fato é que o Palmeiras também teve contratações de peso no meio da temporada, né? O próprio, como o Túlio falou, o próprio ídolo dele chegou aí e, de fato, azeitou o meio-campo do Palmeiras. Então, eu acho que é um Palmeiras que vem, de fato, empoderado, digamos assim, para tentar afastar ainda mais o Flamengo da briga pelo título. Entretanto, eu acho que vai ser um duelo interessante do ponto de vista tático, né? Porque a gente já vai falar do Flamengo também de forma tática, mas certamente o time do Palmeiras já é muito mapeado e o time do Flamengo também é um time muito mapeado, né? Então acredito que o próprio Felipe Luiz, o próprio Abel Ferreira vão tentar trazer algo de novo para tentar surpreender. Pois é, falar em algo de novo para tentar surpreender. Poeta Túlio, e o caso da dopagem, o antidoping surpresa que brotou hoje no Mengão? Explica esse caso para a galera, porque isso incomodou demais a nação rubro-negra. Fala aí. A gente teve hoje, né, justamente um treino considerado importante uma das últimas atividades aí antes da partida de domingo, e aí o Flamengo foi surpreendido, óbvio, era um teste surpresa, você vai surpreender. A questão toda é que quando, né, a equipe lá da Autoridade Brasileira de Dopagem chega, os jogadores já estavam treinando, e aí alguns deles, né, eram 9, 10 pessoas, ficaram acompanhando o treino tático, né, tirando essa questão da privacidade dos treinos, das jogadas, né, da estratégia de jogo, e aí o Boto bateu boca com os caras e tal, houve todo esse problema, e aí levantaram aquela questão, porque primeiro já relembraram do caso do Gabigol, a gente tem que lembrar do caso do Gabigol, e não do início, né, porque aquilo foi culpa do Gabigol, mas o pós, porque a própria presidente, né, da Autoridade aí Brasileira de Dopagem, eles foram chamados a atenção lá no órgão da FIFA, tá? Porque havia muitos problemas, posso colocar assim, como vícios jurídicos, mentiras em depoimentos por parte de fiscais, né? Ou seja, eles manipularam um processo para poder condenar o Gabigol, né? Eu não estou aqui dizendo que o Gabigol foi certo, o Rafa tá aqui, a gente estava no Coluna na época, eu cansei de criticar a postura do Gabigol, a única coisa que eu não concordava, por óbvio, é um fiscal chegar e mentir, né? E o Flamengo foi desmentindo horários e tal, e por coincidência, né, a presidente dessa instituição, ela é palmeirense. E aí é mais uma coincidência, né? São coincidências que a gente vai pegando, né? Por exemplo, o advogado da Libra, ele é advogado do Palmeiras. A presidente de dopagem, né? Quantos testes surpresas nós tivemos esse ano? Aí depois saiu a informação, fizemos aqui à tarde no Corinthians também uma surpresa. Mas quantos aconteceram durante o Campeonato Brasileiro? Né? Quantas vezes eles fizeram isso? Isso é rotineiro? Ou não tem um cronograma? Né? E lembrando, o tribunal já tem, né, um histórico de rusga, porque é a mesma presidente do caso do Gabigol, chamada a atenção, inclusive, lá na FIFA, pelo procedimento que eles adotaram aqui no caso. Né? E aí isso incomodou a coincidência de você ter uma presidente da entidade que torce também para o Palmeiras, deixou muita gente revoltada. Eu não vou fazer aqui nenhuma ilação, não tenho prova, não tenho como comprovar nada, se foi feito algo mal intencionado. O que eu posso dizer é que, assim, vou repetir o que eu venho falando lá nas minhas lives, igual o advogado do Palmeiras lá na Libra. Cara, qualquer todo mundo que geralmente trabalha no meio do futebol tem um time para torcer, ou não conseguiu ser jogador de futebol e foi buscar, né, se colocar em outra área, seja no jornalismo, seja como advogado em direito esportivo, seja qualquer coisa, né, até como técnico, como que for. Mas quando você vai estar numa entidade
né, em que você vai estar cuidando do todo. Ah, você é membro do STJD. A gente tem membro do STJD, procurador, inclusive, que denunciou o Boto. O cara também é palmeirense. É coincidência? É assim, uma pergunta. Eu penso que essas pessoas, cara, tem alguma coisa em minha rede social, comecei a trabalhar. Apaga, porque para você justamente não dar margem para agora o pessoal ir lá na rede social da presidente lá da ABCD, pegar uma postagem e colocar em xeque o trabalho dela, a credibilidade do trabalho dela. E eu acho que o mais importante, principalmente a gente que é jornalista, né, é justamente a credibilidade, né? Então, imagina só, você tem lá um órgão que trabalha com dopagem, que pensa, ou seja, já com a premissa de ter um esporte limpo, mas você tem uma presidente que sempre está colocando a sua credibilidade em xeque porque ela ficou na rede social divulgando o time dela. Eu acho isso um problema, tá? Eu acho, até vou usar o exemplo aqui da criação da Liga do Futebol Brasileiro. Quando for criar a Liga do Futebol Brasileiro, para mim, todos os executivos envolvidos dentro da estrutura tem que ser pessoas que não tenham ligação direta com nenhuma equipe. Porque quando tiver um conflito, e mesmo que a parte, né, que tenha razão seja, sei lá, da predileção ou de um passado daquele executivo, vão colocar em xeque. Eu não estou nem usando aqui o Flamengo. Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor que as pessoas... o cara virou procurador do STJD, é Flamengo? Cara, apaga das tuas redes sociais tudo. Arrume outro jeito de você demonstrar esse amor, de você... torce pro Botafogo, apaga, porque senão vão colocar o teu trabalho em xeque. E aí é mais ou menos isso, né? E à tarde agora saiu a notícia, o Flamengo emitiu nota também, condenando o comportamento lá dos fiscais. E aí, só para título de exemplo, Rafa, a gente teve essa semana, tá? O Flamengo passou, tá? Por dopagem, o elenco inteiro. Eles hoje escolheram 8, né? Não à toa 8 titulares do Flamengo, mas a gente teve do elenco inteiro, feito por parte da Conmebol, que você tinha, sei lá, 3 profissionais, 4 profissionais, e não teve nenhuma celeuma. Tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram que passar os semifinalistas da Libertadores. Então, justamente por que o Flamengo teria interesse também em criar um problema, né? Porque os caras chegaram lá com um batalhão de gente, você vê, a Conmebol precisa de 3, 4 pessoas. A BCD aqui no Brasil precisa de 10, de 11, sei lá quantos profissionais, e ainda assistem ao treino. Mas é necessário que o cara, sei lá, o cara pode fazer um xixi, sabe? Não sei, eu sei que, assim, acho que a escolha, né, para não colocar aqui a integridade aí da presidente em xeque, mas acho que a escolha para fazer esse DOP aí, das duas equipes, tanto do Flamengo como do Palmeiras, extremamente ruim, poderia fazer numa outra semana, mas eu deixo aqui minha pergunta, isso é feito rotineiro, é feito com outras equipes também, ou resolveu agora, né, eles passarem a fazer esse teste surpresa aí?